Fala galera do oitavo ano, tudo bem? Professor Vicente, professor de História de vocês. Hoje eu vou estar gravando um vídeo para ajudar vocês a realizarem as tarefas da semana do dia 6 até o dia 10 de julho, próximos agora. Quero lembrar vocês que nós precisamos dessas tarefas feitas por todos para que a gente possa avaliar a presença de vocês e avaliar também a nota de vocês. Então, vocês vão realizar as atividades, tirar aquela foto que eu já pedi para vocês, focando direitinho a folha para não ficar embaçada nem ficar muito distante, para o professor poder ler, corrigir, e se tiver alguma coisa errada, o professor fala para vocês, se não, o professor dá os parabéns para vocês e registra as atividades de vocês naquela planilha que eu já falei para vocês, que eu fico controlando e eu tenho que passar para a escola depois, certo? Então, eu aguardo essas atividades de vocês. Toda semana nós mandamos a atividade e mandamos o vídeo junto. Hoje eu vou fazer um vídeo para facilitar vocês, para ajudar vocês, orientar vocês a fazerem aí essa tarefa que está na tela de vocês, certo? Então nós vamos trabalhar e tudo que eu faço está junto com o centro de mídias. Então você precisa assistir as aulas lá do aplicativo na internet. Você sabe que você não paga nada por isso. É só você marcar o horário certinho da aula e assistir a aula para você poder realizar as atividades. Se tiver algum problema, né, se você não entendeu alguma coisa, você sabe que é só falar com o professor pelo WhatsApp, o professor dá uma outra explicação e ajuda vocês a fazer. Mas assistindo o vídeo, vocês vão conseguir fazer, eu tenho certeza. Certo? Então vamos lá? Vou explicar para vocês direitinho como é que faz. A guia é a mesma, tem lá o nome do professor, o nome da disciplina, a sala de aula que é, né? O número de aulas que nós vamos gastar para isso são 4 horas aula. Vai somar as aulas que vocês vão ter que assistir lá no centro de mídias, vocês vão ter que assistir meu vídeo e realizar as tarefas. Então, em tudo isso, vocês têm 4 horas aula para poder fazer, certo? Qual que é a habilidade que nós vamos pedir aí? A habilidade é essa aí, identificar e explicar os protagonismos e a atuação de diferentes grupos sociais e étnicos, né? Étnico vem de etnia, né? De raças diferentes, nas lutas da independência no Brasil, na América Espanhola e no Haiti. Nós já falamos sobre isso em outras oportunidades, né? Nós falamos que a América é um novo mundo, que ela foi descoberta pelo Cristóvão Colombo e que ela foi dominada por 3 países europeus, né? Na verdade, 4, tivemos uma participação dos franceses, mas foi muito pequena. Mas, na verdade, nós temos que dar mais atenção para 3, que é Portugal, Espanha e depois a Inglaterra, né? Então, nós vamos falar, nesse caso agora, da América Latina, certo? Então, observem, a número 3 está pedindo lá para vocês fazerem essa atividade. Aí eu já peço logo embaixo, observe o mapa abaixo. Eu trabalho muito com mapa, porque a história é uma disciplina junto com geografia, né? Uma não vive sem a outra, elas são primas e irmãs. Se a gente não souber a geografia, a gente não consegue entender a história. Se a gente não souber a história, não consegue entender a geografia. Por isso que eu jogo bastante mapa aí para vocês analisarem. Ler não é só ler palavras, a gente também lê imagens. O mapa é uma imagem. Então nós vamos ler esse mapa, né? É um mapa interessante que ele mostra aí todas as colônias, né, todos os territórios dominados pelos europeus. Tem uma boa parte da América do Norte, tem a América Central e a América do Sul. Né? Então, eu gostaria que vocês observassem bem isso. Nós já falamos sobre isso também. Já mostrei para vocês a diferença entre os 3 blocos do mesmo continente. A América do Norte, que fica em cima, a América Central no meio e a América do Sul, que fica embaixo. Certo? Já falei dos oceanos, nós já tivemos uma boa conversa. Vocês já sabem mais ou menos qual é a América Espanhola, qual é a América Inglesa e qual é a América Portuguesa, certo? Então vamos observar o mapa com toda atenção. Depois de observar o mapa, nós temos lá as questões que o professor pediu para vocês. A letra A está assim, ó. Agora que já observou, preencha o quadro abaixo sobre a América Espanhola, dividindo os países que pertencem a cada parte do continente. Você vai ter que saber, né, qual é a parte do continente que é a norte e onde ela termina, qual é a parte do continente que é a central e onde ela começa e termina, e qual é a parte do continente que é a sul, onde ela começa e onde ela termina, para você poder colocar aqui dentro dessa tabela os respectivos países. Então você vai olhar lá, vamos ver, por exemplo, aqui vou citar uma Colômbia. A Colômbia, eu já vou adiantar para vocês que ela está na América do Sul, então eu posso colocar ela aqui nessa coluna.
Eu posso observar lá, por exemplo, Cuba. Cuba está na América Central, então eu vou colocar ela nessa coluna. E eu posso observar lá em cima um país como, por exemplo, o México. Está na América do Norte, então eu posso colocar nessa coluna. Eu fiz uma coluna grande para vocês terem espaço para colocar tudo aí. Se você não for fazer na folha, faça no seu caderno. Anote lá, faça a coluna direitinho, e não esqueça de deixar bem separadinho para eu poder entender o que você escreveu. Certo? A letra B, nós estamos vendo assim: depois que que você separou os países, faça uma pesquisa e procure o significado do termo, né, dessas duas palavras, chamada América Latina. Se você tem acesso à internet, é só colocar no Google lá. Se você não tem acesso à internet, eu deixei um texto aí no final que você pode procurar lá e vai encontrar o significado. A letra C. Em seguida, registre as línguas faladas em todo o continente americano. São poucas as línguas que são faladas hoje, não é naquela época, hoje. Quais são as línguas aí mais faladas aí? Por exemplo, nós estamos no Brasil, nós estamos na América do Sul, então vou dar uma pista para vocês. Português é uma delas. Falamos português. E as outras línguas, quais são? Você vai registrar aí na C. A D. Cite exemplos de países que foram colonizados por espanhóis, por ingleses e por portugueses. Pode dar uns 3 exemplos de cada. 3 exemplos de países espanhóis, 3 exemplos de países ingleses e 3 exemplos de países portugueses. Inglês vocês não vão conseguir 3, pode ser 2. Tem no máximo 2. Já dou uma pista para vocês. A número 4 são os instrumentos de verificação de aprendizagem. O aluno deverá enviar as respostas até no dia 13 de julho. Então, eu estou dando para vocês, estou olhando aqui na minha folhinha, 2 semanas para vocês fazerem isso. Então, é bastante tempo. E eu quero que vocês me entreguem dentro do prazo. Por quê? Porque no próximo dia 30 de julho termina o nosso bimestre. E aí nós vamos ter que entregar as notas para a escola e digitar as notas no sistema. Quem entregou, entregou. Quem não entregou vai ficar prejudicado. Então, prestem bastante atenção para poder entregar as notas as suas tarefas dentro do prazo para receber a nota certinho. Tá certo? A número 5 é aquilo que eu sempre deixo para vocês. Se você está vendo essa atividade aí no seu celular, você vai ter todas essas linhas em azul para você clicar em cima e cair em cada um dessas indicações de informação. Os 2 primeiros aqui, que são esses aqui, são sites de busca, a Wikipédia e o Google. Você pode digitar qualquer coisa lá e ele vai dar informação para vocês. O segundo, o terceiro aqui, é esse link grandão aqui, que ele vai levar vocês para uma página da Wikipédia que já tem a informação. Aí você que sabe. E o último tem um vídeo do YouTube que vai ajudar você a entender e responder as questões aí um pouquinho mais a respeito da colonização da América espanhola, certo? Nós podemos descer aí, eu deixei lá um texto sobre a América Latina, tem várias informações sobre ele também, se vocês tiverem interesse, e quiserem ver, vocês vão ter o texto aí, basta ler o texto e responder as questões, certo? Não esqueça de usar máscara, de lavar as mãos, de ficar em casa e de fazer todas as tarefas e enviar para o professor poder avaliar vocês. Falou, galera? Tudo de bom para vocês e até o próximo